Todos nós enfrentamos conflitos na vida e na alma. Eu queria falar hoje então sobre tentação. Não é um assunto muito fácil, muito gostoso de se falar, mas é muito necessário. É muito necessário. Eu queria... o título desta reflexão nossa nesta noite é Resistindo às delícias do engano da tentação. Resistindo às delícias do engano da tentação. Obrigado, João. Queridos irmãos, eu gostaria então de começar com a frase do C.S. Lewis, não sei se dá para ler aqui, dá, que diz assim: nenhum homem sabe o quanto é mal até que tenta ser bom. Muitos defendem a tola ideia de que pessoas boas não sabem o que significa a tentação. Então, a gente pensa que pessoas boas não enfrentam tentação, não sabem o que é tentação. A gente olha, por exemplo, para a irmã Eulália, não sabe o que é tentação, né? A gente olha para algumas pessoas que a gente conhece tão piedosas, não é possível, não sabe o que é, nunca enfrentou tentação na vida, não é possível, né? Mas C.S. Lewis vai dizer isso aí. Muitos defendem a tola ideia de que pessoas boas não sabem o que significa tentação. Então eu gostaria de falar um pouquinho do contexto de Jeremias 17:9. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aqui, meus irmãos, o povo de Deus estava vivendo um afastamento, um momento um período um estado de desobediência, de afastamento, de esfriamento de Deus. Eles estavam confiando mais no seu braço, em si mesmo, na sua força. Eles estavam confiando mais na sua sabedoria. E o povo estava buscando soluções para os seus problemas nas alianças políticas e alianças com povos pagãos. E aí então vem o profeta Jeremias e dá uma dura no povo, dizendo: o coração é enganoso. Ei, o coração é enganoso. O coração é traiçoeiro. Não confia nele, não. O povo estava confiando mais no seu braço, na sua força, em si mesmo. Jeremias diz: não confia no seu coração. Existem algumas músicas que incentivam a gente ouvir o nosso coração, né? Ouça o seu coração. Mas o coração, ele é traiçoeiro, ele é enganoso. Como disse Jeremias, esse é o contexto. Mas quando é que acontece, então, a tentação? Quando acontece a tentação? A tentação acontece quando nós sentimos aquela vontade imensa, aquele desejo desenfreado, irresistível, por alguma coisa que nós sabemos que nós não devemos ter, alguma coisa que nós sabemos que nós não devemos fazer. Então são as coisas que podem nos prejudicar, coisas que podem nos fazer mal, ou até mesmo coisas que nós sabemos que são moralmente erradas, né? Eu entendo que existe um duplo ataque da tentação ao coração humano, ao homem. Um duplo ataque: o ataque interno e o ataque externo. O livro de Tiago, no capítulo 4, ele fala sobre o ataque interno das tentações. Ele diz lá, a partir do versículo 1 até o 3, de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam, olha, paixões que guerreiam onde? Dentro. É dentro de vocês essas paixões
guerreiam. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Para gastar em seus prazeres. Esse é o ataque que Tiago fala que é dentro do coração. É um ataque interior, é um ataque interno. Mas também tem um texto em contrapartida, que João, lá na sua primeira carta, fala que existe o ataque de fora, é o ataque externo. A tentação também nos ataca do lado de fora. Ele nos ataca do lado de dentro, conforme Tiago, mas também João diz que ataca do lado de fora. 1 João 2, de 15 a 16, diz assim: não amem o mundo. Se quiser me acompanhar, 1 João 2, 15 e 16. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, e o que há no mundo, meus irmãos? Aí ele completa. E tudo que há no mundo, o que? Primeiro, a cobiça da carne. Depois, a cobiça dos olhos. A ostentação de bens, né? Não provém do Pai, mas de onde? Do mundo. Então esses são os ataques que nós sofremos. O ataque interno das tentações, de dentro, e o ataque externo do mundo, né? A tentação sempre ataca o coração. Sempre ataca o coração. Por quê? Simbolicamente, o coração é a sede das nossas emoções. E é no coração onde se tomam decisões. É no coração onde se firma a verdade ou a mentira. É no coração onde os nossos compromissos ou são fortalecidos ou são enfraquecidos. É no coração em que se instala a verdade ou a mentira. É no coração, principalmente, onde se firma, onde se gera, onde se forma o caráter. Então, meus irmãos, por isso, Satanás investe pesado, mais pesado, em atacar o nosso coração, em atacar o seu coração, o meu coração. Ele investe em atacar o nosso coração. Então, agora eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa nossa reflexão aqui, e veja essa grande verdade. Olha, tem coisas que precisam ser mantidas dentro do nosso coração, mas tem coisas que precisam ser mantidas longe do nosso coração. Vamos repetir juntos? Vamos lá. Tem coisas que precisam ser mantidas dentro do nosso coração, mas tem coisas que precisam ser mantidas longe do nosso coração. Longe, bem longe. O Charles Swindoll tem um livro intitulado Em Busca do Caráter. Recomendo, se você puder ler esse livro, Em Busca do Caráter. Ele diz lá que são quatro as maiores vulnerabilidades do ser humano. 4 as maiores vulnerabilidades do ser humano: fortuna, fama, poder e prazer. A fortuna é esse desejo de possuir, de ter, de obter, de ficar rico ou parecer rico a todo custo. A premissa da fortuna é: o bastante nunca é bastante. Como dizia minha avó, meu filho, quanto mais se come, maior é a fome. Nunca se satisfaz.
sempre mais. E a Bíblia também nos diz sobre isso, lá em 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. Depois a gente tem a fama, esse anseio de ser popular, de ser o chefe da gangue, de ser conhecido, de criar um nome que se perpetue para sempre. É o desejo de estar debaixo dos holofotes, de estar no centro das atenções. E nisso o Charles Swindoll ele diz uma frase: as pessoas que conseguem dominar a fama com graça não se permitem esquecer quão imerecedoras elas são. A fama é uma outra vulnerabilidade humana. Depois a gente tem o poder. O camarada que busca poder, ele deseja dominar, controlar, governar os outros. Ele anseia por cargos elevados, cargos de autoridade. Se for preciso, ele vai manipular as pessoas. Ele manobra. E muitas vezes ele usa de falsa modéstia. Ele usa de falsa modéstia. E também vem com palavras piedosas. Tudo em busca do poder, do controle, do governo. Esta é uma das vulnerabilidades humanas. E uma outra frase que Charles Swindoll fala nesse livro, ele diz assim, e essa frase é bastante pesada, ouçam bem: dê a certas pessoas autoridade suficiente para liderar, conhecimento bíblico suficiente para citações escriturísticas e necessidade de obter sucesso, e não vai passar muito tempo para você pensar que César reencarnou. Charles Swindoll. É o poder. E a quarta vulnerabilidade que ele cita é o prazer. Não menos importante, talvez, a maior das vulnerabilidades humanas é o prazer. É aquela coisa: eu quero o que quero, quando eu quero ser feliz, eu preciso me realizar. Até aí tudo bem, muito bem, nada de errado com isso. O problema é quando, na maioria das vezes, nós baixamos o nosso padrão de moralidade para se obter um pouco de prazer. Baixamos a moralidade em troca do prazer. Sabe, meus irmãos, o prazer é um sistema de recompensa, é um sistema de gratificação do nosso cérebro. E aqui eu não quero entrar no mérito da neurociência, porque eu nem tenho condições para isso, mas eu só sei de uma coisa: Deus nos criou assim. Pessoas que têm prazer, que sentem prazer. Aqui mora, então aqui, prazer faz parte da nossa criação, faz parte da nossa natureza. Então sempre que nós sentimos prazer em alguma coisa, nós vamos querer repetir aquilo. Quero repetir, eu quero de novo, o negócio foi bom demais.
Eu quero novamente, quero de novo, e de novo, e de novo. Essa é a nossa condição, é a nossa maneira de se lidar com o prazer. Se eu sentir prazer em algo, eu quero de novo, eu quero repetir. Mas, aqui mora um grande perigo. O prazer nas coisas erradas. O prazer nas coisas erradas. E aí nós corremos um outro grande perigo. Se eu estou falando de repetir, então o outro grande perigo é o vício. Chama-se vício. Vício é essa compulsão desenfreada, irresistível, em buscar repetidamente, dia após dia, vez após vez, aquilo que me dá prazer, sem medir as consequências. Sem medir as consequências. Eu não quero nem saber o que vai acontecer depois. É algo que é tão forte dentro de nós. É algo que é tão forte dentro de nós, que nós não pensamos nas consequências. Isso se chama tentação. Tentação. Então, a gente vê pessoas viciadas no álcool, nós vemos pessoas compulsivas em comer excessivamente, né? O vício alimentar, a compulsão alimentar, pessoas viciadas em jogos de azar, nós vamos ver pessoas viciadas em pornografia, nós vamos ver pessoas viciadas em fofoca, né? E aqui eu queria abrir um parêntese para contar uma historinha que eu ouvi um tempo atrás. Três irmãos da igreja resolveram orar num lugar isolado, num lugar distante, talvez um sítio. E lá eles estavam só os três, e um teve uma ideia: olha, antes da gente começar a orar, vamos cada um contar a sua fraqueza, seu ponto fraco, e aí nós vamos orar e Deus vai dar a vitória e Deus vai fazer a obra, tá bom? E aí um ficou esperando pelo outro a ser o primeiro a contar sua fraqueza. Então um tomou coragem e falou o seguinte: a minha fraqueza é o dinheiro. Eu não sei lidar com esse trem. Não sei lidar com o dinheiro. Eu compro, não pago, pego emprestado, dou calote mesmo. E eu não sei. Essa é minha fraqueza, meu ponto fraco. Então vamos orar. E aí o segundo tomou coragem e disse assim: o meu ponto fraco é pior do que isso. Meu ponto fraco é mulher. Eu não posso ver um rabo de saia. Eu não posso ver um rabo de saia. O meu ponto fraco é a mulher. Não dá, eu não resisto e sempre tenho caído em tentação. Esse é o meu ponto fraco, é a mulher. Aí disseram para o terceiro irmão ali: irmão, só falta você agora. Conta para nós qual é o seu ponto fraco para a gente orar. E aí, irmãos, nem queiram saber qual é o meu ponto fraco. É muito pior do que isso. O meu ponto fraco é a língua. Eu não vejo a hora de sair daqui para contar para todo mundo. Não vejo a hora de sair daqui para contar para todo mundo. Pois é, queridos. Fofoca, língua, vícios, compulsões, somos assim, eu sou assim, você é assim. Portanto, Jesus nos disse que nós devemos vigiar. A nossa vida cristã é uma vida de vigilância o tempo todo.
porque senão nós nos pegamos numa roda de amigos e entramos na pilha, né? Como diz o ditado. Então temos que estar sempre vigilantes. Amém, queridos? Amém. Então são vários vícios, compulsões. Quem aqui já ouviu falar em nomofobia? Nomofobia. Nomofobia também é um tipo de compulsão, é um tipo de vício. Nomofobia é a abreviação de uma expressão em inglês, que é No Mobile Phone Phobia, que quer dizer, é o medo de ficar sem celular. Medo de ficar sem celular. Nomofobia. Até isso, né? Até isso. Tudo pelo prazer dos likes, da telinha. O prazer. Alguém diz que checar ali as redes sociais e ver os likes, os coraçõezinhos e os comentários é o mesmo efeito, provoca no cérebro o mesmo efeito de uma droga. Provoca o mesmo efeito de uma droga. Então, são tantas as compulsões, as tentações, são tantas. Por isso nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, para que possamos ser maduros e encarar toda e qualquer situação da melhor maneira e agir com o nosso comportamento cristão, que dê exemplo e seja uma bênção para nossa família, que nós possamos ser bênção para a nossa sociedade e ser bênção para a nossa igreja, nosso comportamento, nossas atitudes dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, livres de toda tentação. Aliás, nós somos tentados, mas que nós possamos ter o poder, a autoridade de Deus, do Espírito Santo, em não cair, como disse Jesus, ensinando, né, nos ensinando a orar: não nos deixes cair em tentação. E aí, nós temos alguns exemplos de vencedores, pessoas que venceram tentações. Nós vemos José, que venceu a tentação de deitar com a esposa do Potifar. E que vitória, hein? Cá para nós, que vitória sobre uma tentação tão grande quanto aquela. Vemos aí Daniel e os seus amigos também, Sadraque, Mesaque e Abednego, que venceram a tentação de não se contaminarem com os manjares, com o banquete, com a Bíblia diz, as finas iguarias da Babilônia. E temos o nosso Senhor Jesus, que venceu a tentação do diabo no deserto. Falar um pouquinho da vitória de José sobre a tentação. A gente pode extrair deste texto de Gênesis capítulo 39, do 7 até o 12, nós podemos extrair, meus irmãos, 3 dicas muito, muito valiosas, muito, muito importantes. Como eu falei no começo, a gente olha para algumas pessoas, alguns irmãos, fala: isso aí nunca passou por tentação, não é possível, isso aí parece um anjo, né? Mas todos nós passamos por tentações, e como vencê-las? 3 dicas importantíssimas aqui, que nós podemos extrair desse texto. Primeiro, eu vou ganhar tempo para não vou ler na íntegra o texto todo, depois você acompanhe, mas nesse momento acompanhe comigo agora os trechos que a gente está pegando aqui para usar como dicas para a nossa vitória sobre as tentações. Eu
estou falando aqui para pessoas que estão enfrentando tentações, não são provações, entendam? Essa foi a discussão de Tiago lá, a quem ele escreveu, né? Ele fez muito bem a diferença, a separação de provação e tentação. Deus não tenta ninguém, né? Quem tenta é Satanás, é o diabo. Deus prova. A provação, eu já falei isso aqui uma vez, a provação de Deus para a nossa vida é para nos aprovar. A aprovação de Deus extrai de nós o nosso melhor. Mas a tentação tenta tirar de nós o pior, né? O pior de nós. O pior de nós, né? Então, alguém pode estar aqui hoje falando, eu enfrento tentação no meu trabalho. Tentações no âmbito sexual. Talvez essa é a que mais vem na nossa mente, não é? Mas tem muitas outras tentações, como eu disse agora, da questão da nossa língua, da nossa maneira como nós usamos a nossa boca para abençoar, não é? Para falar, para bem dizer e não amaldiçoar, e não usar para qualquer outra coisa, não é? E tantas outras tentações que de repente você pode estar enfrentando. E aqui a primeira dica que nós recebemos do texto sagrado de Gênesis, primeiramente, é pratique o temor. Pratique o temor. Veja o que ele diz para a mulher de Potifar: como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus, contra o meu Deus? Como eu faria uma coisa dessas? Não teria coragem de fazer uma coisa dessas, um sacrilégio, eu estaria desonrando a Deus, estaria desonrando. José está aqui preocupado em não desonrar a Deus, José está preocupado em não desagradar a Deus. Meus irmãos, isso é temor. Tem faltado temor na vida dos crentes hoje. Aliás, não tem se falado em temor, não é? Mas a Bíblia diz que, no livro de Atos, que na igreja primitiva havia temor. Na igreja de Cristo, na igreja primitiva, havia temor. Temor é essa coisa da gente honrar a Deus, de levar a presença de Deus a sério. É agradar a Deus. É agradar a Deus. Quantos hoje têm esse temor em dizer: Senhor, eu estou te agradando, a minha vida te agrada? Como disse Davi, né, no Salmo 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Quem está preocupado com isso hoje? Quando sai de casa, quando vai para a igreja, quando vai para qualquer outro lugar, para o shopping, sair com os amigos, com a família: Senhor, eu estou te agradando. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração estão sendo agradáveis a ti. Isso é temor, meus amados. Como eu cometeria tamanha maldade, pecaria contra Deus? Pratique o temor. Pratique o temor. Chega em casa: Senhor, quero te agradar, quero temer a ti, quero temer a ti. A segunda dica do texto sagrado é: desvie os sentidos da tentação. Desvie todos os sentidos da tentação. Olha o que José disse no versículo 10: e não lhe dando ouvidos. Não deu ouvidos àquela vozinha mansa, sensual. Já atendeu o telefone quando alguém lá do outro lado fala com aquela voz sensual? Alô, né? Aquela voz mansa, sensual.
E aí você começa, e agora, né? Sai para lá, Satanás, né? Está preocupado. Em desviar os seus sentidos. Aqui José desviou os ouvidos da tentação. Imagina então, né? A mulher de Potifar, a Bíblia diz que todos os dias, se você pegar o texto, você vai ver, todos os dias, ela assediava José. Todos os dias. E José não deu ouvidos. Mas tem situações, meus irmãos, que nós temos que desviar os olhos. Aqui ele desviou os ouvidos. Há situações que devemos desviar o olhar. Às vezes temos que desviar o tato. Temos que desviar os sentidos da tentação. Meus irmãos, nós precisamos dar um jeitinho de dificultar para o pecado. Temos que dar um jeito para dificultar para a tentação. Não podemos dar mole, né? Como diz o carioca, não pode dar mole, né? É não ficar sozinho quando não deve, é não passar por aquele caminho, por aquele lugar que você sabe que vai dar ruim. É ou não é? A mulher de Potifar era todo dia, todos os dias. Então as coisas, elas acontecem, não é de uma vez, né? Mas é aos poucos. Então, segunda vitória sobre a tentação, estou falando sobre tentação, né? Então eu preciso falar sobre essas coisas, amém? Vocês estão me ouvindo aí? Desvie os sentidos da tentação. E em terceiro lugar, a terceira dica, não tem conversa, fuja, não tem meio termo, é fugir. Olha lá o que diz o versículo 12, parte B, ele porém deixando as vestes, a roupa ficou na mão dela, ela agarrou ele e arrancou as vestes dele e deixou na mão dela, e ele saiu correndo, saiu fugindo para fora. Ele fugiu. Essa terceira dica não tem rodeio, é fugir mesmo. Queridos, em matéria de tentação, não existe super-homem. Em matéria de tentação, não existe Mulher Maravilha. Em matéria de tentação, o negócio é dar no pé. O negócio é fugir. A Bíblia está cheia de conselho para fugir. Fuja da imoralidade sexual, fuja da idolatria, fuja dos desejos malignos da mocidade, fuja. Fugir, o negócio é fugir, não tem meio termo. Amém, queridos? Para a gente finalizar, quem disse que a tentação não é uma delícia? Quem disse que não é uma delícia? Não é verdade, Jean? É muito bom. A tentação é uma delícia. Mas é um engano para o nosso coração. Lembre-se, o texto inicial, o texto chave. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é traiçoeiro. Não confie. Coloque-se completamente nas mãos do Criador. Coloque-se nas mãos do Redentor. Peça ao Espírito Santo que guie a sua vida e te ajude a sair de toda
e qualquer cilada, toda e qualquer situação que vá te comprometer, que vai acabar com a sua família, vai acabar com o seu casamento, vai acabar com o seu trabalho, o seu emprego e a sua vida espiritual. Então eu convido você, meus irmãos, para juntos nós refletirmos então sobre as nossas práticas. Vamos refletir sobre os nossos comportamentos. Será que nós não estamos tendo forças para resistir às tentações? Procure o pastor, procure o pastor Rubem. Pastor, eu estou precisando de ajuda. Todos nós somos vulneráveis, todos nós somos sujeitos e precisamos de ajuda. Precisamos um do outro. Você não está sozinho nessa. Primeira coisa importante é você saber que você não está sozinho. Você não é o único a ser tentado. Você não é o único. Todos nós estamos lutando contra o pecado. Todos nós, a igreja luta contra o pecado. Mas nós temos a vitória em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então pratique o temor. Desvie os seus sentidos e fuja. Pratique o temor, desvie os seus sentidos e fuja. Só para eu finalizar então, nesta noite, eu queria deixar essa frase do Martinho Lutero. Ele disse o seguinte: não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos em tentações. Espero que Deus possa te abençoar tremendamente nesta noite. Eu enfrento tentações, você enfrenta tentações, a igreja enfrenta tentações. Ora, se o próprio Jesus foi levado por Satanás ao deserto para ser tentado, quem somos nós para não sermos tentados? Mas que possamos juntos, vamos dar as mãos juntos, nós estamos lutando, vamos orar um pelo outro, vamos colocar-nos diante do Senhor, e o Senhor certamente nos dará a vitória, e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo será glorificado, a igreja será abençoada. Pode haver, quando se há esse foco, quando há este olhar para a palavra de Deus, para a nossa santificação, para a nossa vida diante do Senhor, diante do altar do Senhor, provavelmente Deus nos dará um crescimento espiritual, um crescimento em todos os lados, em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, ouvimos a Tua palavra, Tua doce palavra, que nos ajuda contra as tentações. Mas nós sabemos que nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do Teu grande amor. Venha nos envolver neste momento. A Tua palavra nos diz que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó e precisamos da Tua graça, precisamos da força do Teu Espírito para vencer. Ó Deus, porque nós assim queremos Te servir, temendo ao Senhor, vendo a nossa casa florescer, a nossa família florescer. Queremos ver a Tua igreja florescer, porque todos nós aqui estamos preocupados em Te honrar, em Te obedecer. Todos nós aqui estamos preocupados em Te agradar.
Este é o temor que a tua igreja está resgatando nesta noite. É o que eu te peço, meu Deus. Vem sobre nós com teu Espírito e nos ajuda. E se alguém aqui, Senhor, não tem conseguido vencer as tentações da vida, que elas saibam que nós estamos caminhando juntos, que a batalha não terminou, que a luta não terminou. O Senhor há de dar a vitória. Eu creio, em nome de Jesus. Amém.